Você quer? Pode ser. Fica à vontade. Então, me perdi. Deixa eu ver onde foi que eu estava. Você ainda achou mesmo, né? Então eu vou seguir aqui, tá, gente? Daí que eu ia passar, envelhecimento, na cidade só de idoso. Pronto. Então, quando eu paro para pensar sobre isso, eu tenho que entender que Alagoas já é um estado velho. Vocês sabiam? Alagoas é o segundo estado velho do país, junto com o Rio Grande do Sul. Já somos velhos. Legal. Uhum. Tem um lá no meu bairro. Uhum. Sim, 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 bastante. Aí eu pergunto a você, vamos lá, vou focar nas privadas. A academia privada hoje está pronta para receber os idosos? As propagandas são feitas para os idosos? Como é que é a academia lá? Ela é normalmente toda escura, muito escura, assim, um piso totalmente preto, as pontas do maquinário tudo apontando para cima na altura do rosto, na altura da canela. O piso, você não sabe se tem halter no chão nem nada. O professor chega lá, bota na esteira, deixa o aluno 50 minutos na esteira. Que eu tenho uma aluna que você fala que vai para academia, Socorrinho, vai levar ela, você vai pagar para ela, vai pagar o lanche, vai levar para academia, trazer de volta, ela não quer. Porque ela tem trauma de academia, porque ela ia para academia, chegava lá, o professor botava ela na esteira, fica aí que eu volto já. O professor esquecia dela. Uma hora depois, ela voltava, o professor voltava para tirar ela. Resultado, ela abriu um estiramento na pata de ganso. E essa mulher ficou tão revoltada, que se ela passar na porta da academia, ela tiver com uma pedra na mão, ela joga e sai correndo. Só de raiva, sabe? Porque as academias não estão prontas. E um detalhe muito triste é que além dos profissionais, nós temos os gestores, eles acham que sabem e que aquele espaço é seguro. Não tem, infelizmente, os profissionais da nossa área assim, o profissional se forma, ele já é doutor. Tá? Se ele tem o dono de academia, ele já tem PhD em tudo e ele não recebe informação de nada. Ele tem aquele bichinho que anda com um negocinho na frente para poder só olhar para frente. Tá? Então, é muito triste porque a gente vê as pessoas indo para academia e vão a semana não voltam mais. Para mim, isso é massa. Para mim, quanto profissional liberal, que eu atendo no domicílio, não tem problema algum para mim, porque se ele não vai para academia, quem entende ele sou eu. Simples. Só que tem a figura do marombeiro. Aí você chega na academia, tem lá, as meninas tudo bonitinho, as meninas tudo bonitinha. Aí a professora Márcia chega na academia, quando bota o pé na academia, o que acontece? Todo mundo olha para a professora Márcia e fica assim. Aí a professora Márcia olha, aí vai, dá um passo para trás e vai embora porque não se sente, primeiro, recebida, ela não é bem aceita naquele espaço, sabe? Tem o pré-conceito com a professora Márcia porque está invadindo o espaço de vocês. O pessoal até posta, eu vou no horário dos vovôs e tenho que dividir máquina com aquele velho. Certo? A gente escuta muito isso. Então é um problema muito sério que a gente tem que refletir. As academias, eu faço formação profissional, eu fora da educação física, eu ensino profissionais e empresas a trabalharem com pessoas idosas. Tá? Eu tenho curso na área de guias, guia de turismo, eu tenho curso na área de cuidador de idosos, eu faço formação para condomínios, para síndicos, porteiros, o que for, para ensinar como trabalhar com pessoa idosa. Sabe qual é o público que eu menos trabalho? Com o meu. Porque eu sou muito mais bem recebido nos locais que eu vou fora da minha área do que dentro da minha área. Porque dentro da minha área todo mundo acha que sabe tudo. E quando você fala, as pessoas não estão abertas a receptividade. Aí assim, sabe o que foi que eu fiz, gente? Deixei de mão. Pode me chamar para dar formação em qualquer canto. Olha, fazer uma formação na academia, vou nada. Tenho paciência mais não. Porque eu cansei da educação física, me desculpem falar. Eu cansei literalmente porque é muito difícil fazer qualquer tipo de formação, qualquer ação na nossa área, porque primeiro, as pessoas não participam, certo? Quando você não faz, o pessoal cobra. Eu dei um curso de quedas há 2 meses atrás, não, ano passado, sobre prevenção de quedas em idosos. Eu sou professor de judô, sou faixa preta de judô há
20 anos, e eu trouxe o judô para o meu trabalho com idosos. Então, eu ensino como profissionais evitarem uma queda, primeiro fazer o rastreio, auxiliar na promoção da prevenção de queda, prevenir, e se ocorrer a queda, eu tenho que fazer com que aquele sujeito caia da menor forma possível de risco. E quem vai entrar em risco sou eu. Quando eu entro em risco, eu tenho que saber que eu vou cair com uma outra pessoa e eu tenho que cuidar da minha vida e da vida do outro. Então, se eu não sei cair, eu vou me machucar e vou fazer uma lesão mais grave no outro que eu estou socorrendo. Então, quando eu montei o curso, o pessoal, não, vamos fazer. Quando você faz, não vai ninguém. E sabe quem são os profissionais que menos aparecem? Educação física. Porque, infelizmente, não sei o que acontece, tanto nos estudantes e nos profissionais, que eles só veem os exercícios. Quem quer trabalhar com idosos aqui, vocês têm que sair dica. Todos querem, quem quer trabalhar com idosos? Posso dar uma dica para vocês? Vão estudar fora da educação física. Vão estudar fora da educação física. Vão estudar na medicina, vão estudar na físio, na fono, na TO. Tem várias coisas do trabalho deles que eu preciso saber para trazer para o meu trabalho. Certo? Então eu preciso entender um pouco mais de educação física. Ah, vai ter um curso de agachamento de boneca. Tá topado. Ah, mas aprender o agachamento é legal, porque o agachamento eu vou lá e vou descer e não sei o quê, porque o dedo mindinho tem que estar apontado para o lado direito, você tem que estar olhando para cá para agachar, para poder focar no quadríceps. Gente, paciência. O agachamento é agachamento, seja qualquer for. Seja com a barra nas costas, seja com a mão, com o halteres na frente, seja segurando aqui em cima, seja sentando na cadeira, sentando e levantando. Agachamento é a mesma coisa, gente. Então, enquanto a gente estiver pensando no exercício, eu vou focar nesse exercício X, Y, B, não vai. Tá? Então, abram a cabeça de vocês um pouco, pensem um pouco diferente do espaço de vocês, vão aprender outras coisas para trazer para a área de vocês, porque senão vocês vão fazer o mais do mesmo. Tá? Todas as academias estão cheias de gente fazendo mais do mesmo. Só para vocês terem ideia, hoje nós temos N faculdades fora daqui que estão formando pelo menos aí uns 30 a 40 profissionais por semestre. Então vão disputar com vocês o tempo inteiro. E todo mundo fazendo a mesma coisa, vai chocar alguma coisa ali que não vai dar para frente. Então, com relação à prescrição de exercício, deixa eu passar aqui, desculpa o desabafo, tá, gente? Foi mal. Já passei. Com relação à prescrição de exercício, gente, o que é que vocês acham que precisa ter para uma boa prescrição de exercício? Não foca no idoso agora, não. Vamos voltar a qualquer forma geral. O que é que vocês precisam para fazer uma boa prescrição? Todo mundo já faz... Eita, peraí, calma. A pergunta errada. Eu ia perguntar, todo mundo faz programa aqui? Não é a... Só quando precisa. Eu sei bem. Todo mundo faz prescrição de exercício aqui já? Já estão praticando? Já estão fazendo, treinando alguma coisa aqui? Não? Nunca fizeram um treinamento para alguém, para o colega, para a mãe, para o vizinho, para o tio? Nunca pensaram? A sessão da licenciatura, legal. Vamos lá. Bacharel, gente. Mas aí é a mesma coisa para a licenciatura. O que é que a gente faz para fazer um bom planejamento de aula? Um bom plano de aula, o que é que eu preciso saber? A primeira coisa seria para os dois a anamnese. Primeira coisa da boa prescrição de exercício seria a anamnese. Porque na anamnese eu vou descobrir quais são os problemas, quais são as situações em que eu vou ter que resolver. Exemplo, fui indicado para um senhor, meu orientador do mestrado me indicou um paciente dele. Cheguei lá, ele disse, olha, eu tenho 75 anos, eu sou cardíaco, infartado, eu tenho 3 stents, eu tenho 4 hernias de disco, eu tenho artrite e artrose nos 2 ombros, nos 2 joelhos, nos 2 lados do quadril, no cotovelo, tenho uma dor no ombro, certo? Na base aqui, bem na junçãozinha da articulação na musculatura do deltoide. E eu acho que o que está melhorzinho é o pé. O melhorzinho era o pé. Primeira coisa que eu pensei, primeiro eu fiz raiva ao meu orientador. Porque ele me mandou uma bomba relógio. Aquele sujeito que vai explodir a qualquer momento. Porém, esse sujeito ele tem salvação. Podem acreditar que ele tem. Então, o que é que eu tenho que ver dentro de uma boa prescrição?
Primeiro fazer a anamnese. Como é que o senhor está? Vamos conversar. Eu saio da minha avaliação física básica, que é saber se ele é hipertenso, diabético, não sei o que mais lá, sei o que mais lá, sei o que mais lá, e vou começar a conversar com ele. Como que é que o senhor faz na vida? Ah, eu faço isso, aquilo. Quando o senhor anda, o senhor está pegando alguma coisa, o senhor consegue se movimentar? Ah, eu consigo. Consegue levantar o braço? Olha, já dá para fazer alguma coisa. Consegue mexer as pernas? Olha. Dói um pouquinho, mas já temos alguma coisa. Então eu tenho que pensar nas possibilidades que ele me permite para que eu possa trabalhar. Porque se eu for pensar nas artrite e artrose nos ombros, nos joelhos, no quadril, em qualquer situação que ele é cardíaco, não, ele é cardíaco, já infartou, tem 3 stents, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Não, vou botar ele sentado só para respirar. Respire 10 vezes, descanse. Não é bem assim. Então eu tenho que entender um pouco mais fora da doença, porque o problema do profissional é quando ele foca na doença. É a mesma coisa quando a gente tem um problema na vida. Estou com um problema, não sei o quê. Quando eu penso no problema, eu vou resolver alguma coisa? Não, porque eu estou pensando no problema. Eu tenho que pensar na solução do problema. Eu tenho que olhar um pouco mais além daquele problema para permitir que eu crie algo para aquele sujeito. Hoje esse sujeito que eu falei, ele é chamado de meu marombinha pela esposa, tá? Um sujeito que mal agachava, que estava caminhando daqui para ali com dificuldade, e hoje ele é o meu marombinha, porque ele vai para o Pilates com a esposa, quando ele está treinando lá, a esposa fica, eita que esse meu marido é lindo, forte, olha os braços dele como estão. Aí você tem um ganho na autoestima, a percepção de saúde dele é alterado, ele consegue fazer as coisas e ele deixa de pensar naquela situação que ele tem problema. Ele está lá, ele ainda é infartado, tem os stents, tem as artrites, é hipertenso, ele tem todo um problema, mas ele parou de pensar no problema, na doença, e viu que ele não era doença. Então, essa percepção nossa quanto profissional tem que passar para o sujeito que está sendo atendido por nós, que ele não é a doença. Se a grande maioria dos problemas dos profissionais que atendem a população que tem alguma patologia, é porque ele foca, fulano tem diabetes, então fulano é diabético, não, eu vou atender o paciente diabético. Tá até uma briga aí para mudar o termozinho para não chamar o paciente de diabético, ele é um portador da diabetes, tem uma discussão rolando por aí. Deu para entender, gente, essa parte com relação à prescrição, na parte de anamnese. Composição corporal, já falei aqui, normalmente eu utilizo mais o peso dele, como é que se diz? A questão do peso, em si, o básico. Faço bioimpedância? Quando eu quero eu faço, quando não quero eu não faço, porque depende de quem eu estou tratando, certo? Aí vem os testes de força. O que é que a gente tem o teste de força lá? A gente tem supino, né? Leg press, a gente tem extensora, e bota carga e aumenta 10%, 5%, o sujeito está fazendo lá. O que é que os artigos não me ensinam? Que eu preciso filtrar com quem eu vou fazer o teste. Não tem lá 20 idosos, 50 idosos fizeram um teste de força de extensora com carga e aumentou e melhorou a funcionalidade, tererê e tarará. Massa. Os artigos estão certos, não estão errados não. Porém, ele não me diz com quem eu vou tratar. Vamos lá, cheguei na casa de uma pessoa, 85 anos, sedentário, com nível sarcopênico muito alto. Que mais? Tem uma baixa funcionalidade, tem um risco de queda, tem uma estabilidade postural e totalmente, como é que eu posso dizer, funcionalidade baixa. Beleza, eu vou fazer um teste de força com esse senhor para quê? Qual a intenção de fazer um teste de força com esse senhor? Eu já sei que ele não tem força, eu já sei que ele tem estabilidade postural, eu já sei que ele está ruim, eu vou fazer um teste de força com ele, aí eu submeto ele a fazer uma força que ele nunca mais fez na vida, ele se machuca no meu teste de força, no segundo dia que eu volto para fazer o trabalho, o que é que ele vai dizer? Ó, meu filho, vem mais não, porque ontem eu treinei com você, fiz um exercício, já me machuquei e não quero treinar. Deu para entender? Eu tenho um teste de força, que me diz que eu tenho que fazer esse teste para verificar a força, quanto ele pega de bíceps para fazer o movimento, quanto de extensora para saber quanto ele tem de força de perna. Porém, eu já sei que ele não tem. Então aquele teste para mim não me serve de nada. Está entendendo? Eu entendo o teste, eu conheço o teste, mas naquela situação o teste não vai ser válido para mim.
Como é o teste? Diário. Todo dia eu faço um teste diferente para verificar equilíbrio, força, mobilidade. É mais proveitoso do que eu submeter o meu aluno a fazer um teste de força onde ele não vai ter resultados. Tranquilo, gente? Vocês estão com a cara, gente. Estou falando algo... Estou falando algo de errado, gente, aqui de assustador, contando filme de terror. Tá, mas falem comigo, tá? Perguntem, por favor. Que mais? Sobre capacidade funcional. O que, é que vocês entendem sobre capacidade funcional? Falem aí que eu vou tomar água. O que, é que vocês entendem sobre capacidade funcional? O que, é que vocês sabem? Capacidade funcional. Nada? Capacidade de funcionar. Certo. É isso mesmo. Vocês sabiam que a capacidade funcional serve para vocês também, né? Então, eu ia chegar aí, que essa juventude tá vindo meio estragada, professora. Tá vindo meio de fábrica, meio estragada. Um bocado, né, professora? Olha, eu presto serviço numa empresa com programa de qualidade de vida do trabalhador, onde a média de idade lá são 24 anos. É um grupo muito jovem, porém tão sedentário que me dá agonia. Gente, vamos agachar. 5 agachamentos. 2, 3, segura um pouquinho. Eu não aguento não, pelo amor de Deus. Eles não aguentam, gente. 5 agachamentos. 5. Não vão ser idosos. Não vão ser idosos. Não. Você sabe que a expectativa de vida vai cair, né? Na verdade, já caiu. Tive uma briga com a Amândio sobre isso. A gente estava conversando, o professor Amândio falando, foi professor da universidade, foi nosso professor. Pastor, acho que está com 3 anos o Amândio, né? Uns 4 anos, eu acho. Ainda está? Ótimo. O professor Amândio ainda está aqui. E a gente conversando numa confraternização, aí eu falei sobre a expectativa de vida que ia cair no mundo. Aí ele falando que a indústria farmacêutica não iria deixar. Esse professor vai. Não vai, porque a indústria farmacêutica está isso, aquilo, outro. Não deu 3 dias, por coincidência, saiu uma nota dos Estados Unidos. Pela primeira vez na vida, desde quando foi computado, a expectativa de vida caiu nos Estados Unidos. Porque lá a incidência de as doenças, obesidade, hipertensão, doenças cardíacas de modo geral muito alta, são jovens que estão morrendo cada vez mais jovens. E assim, eu tenho 38, da geração de 30 para baixo, quem tem 30 para baixo aqui? Quem tem menos de 30 aqui, gente? Misericórdia. Você já pode me chamar de tio já, velho. Vocês, essa geração abaixo de 30, ela veio com um probleminha de fábrica que eu não sei se vai chegar a ser idoso. Porque imagina aí, um jovem de 30 anos, 25, 30 anos já é hipertenso, já é obeso, já tem uma artrite e artrose nas mãos, no joelho, tem uma dor lá na pata de ganso, com 25. Como é que vai ser o processo de envelhecer desse sujeito até os 60? Me diz. Sedentário, obeso, hipertenso, diabético, ele vai chegar aos 60, gente? Eu acho muito difícil. Então, os jovens de hoje, não sei se serão os idosos de amanhã. Tá meio capenga. Outra pergunta. Em que momento na vida vocês começaram a envelhecer, gente? Que momento na vida vocês começaram a envelhecer? Desde que nasceu? Desde que nasceu? Alguém? Boa. Desde a fecundação, gente. Quando o papai de vocês e a mamãe estavam lá, fecundou, acabou-se. Vocês já estavam envelhecendo. Quando vocês nascem, por que vocês acham que o bebê já nasce feio? Porque o meu filho nasceu feio que só agudo. Minha mulher fica brava comigo, mas eu não vou mentir. Meu filho nasceu com uma cara toda enrugada, amassada, careca. Você olhava para o menino assim, meu Deus do céu. Aí eu podia dizer, a sua cara, não. Sou tão feio assim, não. Hoje ele está mais bonitinho, hoje ele melhorou. Então, quando a criança nasce com 9 meses,
ele já nasce velho. Já tem 9 meses de vida. Ele zera o período de envelhecimento gestacional e ele vai ter agora uma vida extrauterina. Ele zera ali e ele começa a ter uma contagem de tempo a partir fora do útero da mãe. Mas ele já nasceu velho. Então, o envelhecimento ele é contínuo, ele é um processo onde todos nós aqui estamos no processo, cada um no seu qual. Então, se você quer ser um adulto, um idoso mais velho lá, com 70, 80, saudável, você tem que começar a cuidar ontem. Porque quem planta manga não colhe jaca. É isso? Você pô, não, quando eu chegar aos 60 eu quero estar bem, quero estar assim, quero estar acolá. Pergunta básica, o que é que você está fazendo para isso? Por enquanto, nada. Mas vou fazer, certo? Tomara que você dê tempo de começar até começar a decair nessa situação. Então, deixa eu seguir aqui. Pegando da capacidade funcional, tem 2 palavrinhas básicas que a gente trabalha no envelhecimento. E quem for trabalhar tem que saber coisa básica. Autonomia e independência. Acho que vocês já escutaram essas 2 palavras. Que é muito básica, fora a questão das AVDs, que são as atividades de vida diária, que está dentro da capacidade funcional, que a gente subdivide elas em básicas, instrumentais e avançadas. Ainda tem outra nomenclatura para um pouco mais avançada para um idoso robusto. Então, autonomia, capacidade de decisão. Você quer suco ou quer cerveja? Não, eu quero uma cerveja. Ah, eu quero sair agora para fazer isso. Ele tem um poder de decisão. E a independência, ele está ligado à capacidade dele se desenvolver sozinho. Levantar, sentar, andar, dirigir. Então, a gente tem essas 2 nomenclaturas. Eu passei por um evento lá em São Paulo, Socorrinho, que uma empresa fazendo um teste de funcionalidade, eles colocaram assim, teste de autonomia. Aí eu olhei para o nome daquele teste, eles fazem lá, eles montam, botam os equipamentos no joelho, o que eu faço aqui, o que eu consegui produzir aqui manualmente, eles fizeram lá. Só que aí eles botaram teste de autonomia. Eu fiquei curioso, né? Tem uma coisa errada, Jesus. E eu olhava e fui falar com o gerente. Amigão, tem uma coisa errada aqui no teste de vocês. Ele, não, o que é que está errado aqui? Eu disse, olha, primeiro vocês botaram o termo teste de autonomia. Aí ele, sim, e não é? Eu disse, não, porque a definição de autonomia, ele está ligado ao poder de decisão e não de ser funcional. Então, o teste que vocês estão fazendo aqui seria um teste de capacidade funcional, um teste de funcionalidade, um teste de qualquer outra coisa relacionado a movimento e não relacionado à autonomia. Aí ele ficou olhando para a minha cara assim, você tem razão. Não, não é que eu tenho razão não, é que a literatura diz. Sabe, a literatura define isso. Aí ele, rapaz, eu vou dar uma olhada, eu posso até lhe mandar um artigo se você quiser. Então, são essas coisas que a gente precisa entender dentro do envelhecimento que vai fazer com que a gente tenha uma boa prescrição, um bom desenvolvimento na amnese. Em alguns questionários que a gente utiliza, vocês conhecem a escala de dor? Todo mundo já viu a escala de dor, gente? Já viram já? Quem lá? Quem viu? Levanta a mão, porque eu fico pensando que é um fantasma. Viu a escala de dor? É um mapinha, um bonequinho, que tem lá assim, ó, de mão aberta assim, e cada parte do corpo ele tem um número. Então essa escala de dor ele é utilizado para referenciar os pontos de dor, que o sujeito, sendo avaliado, ele vai referir a dor que ele está sentindo. E normalmente o exercício ele causa um esquecimento no idoso. Vocês sabiam, gente? O exercício é ruim, ele causa esquecimento. Né, Socorrinho? Você sabia que o exercício ele causa esquecimento na família e no idoso? Porque assim, o idoso que ele começa a treinar, ele tem um monte de dor, um monte de problema. Não senta, não levanta, sem dor ali, dor acolá. Aí ele começa a treinar. Aí vai ficando forte. Aí aquela dor no joelho dele já começa a sumir. A do cotovelo também. Chega uma hora que não tem mais dor. Aí você, como é que tá a dor no joelho? Ele, que dor? Que dor no joelho? Aquela, rapaz, que você tinha. Não, nunca teve dor no joelho, não. Causa ou não causa esquecimento? E a família também é acometida por isso. Porque a família, não, ele já está bem, ele pode parar o exercício. Gente, ele está bem por conta do exercício. Não, porque está atrapalhando ele, quer sair. Só ali, antes de começar o exercício, ele não tinha agenda nenhuma. Estava o tempo inteiro sentado na cadeira, sem poder fazer nada, porque
A dor não deixava. Não, ele não tem dor não, tá bom. Então o exercício ele causa esquecimento no sujeito e na família também, quando vê que o exercício está dando resultado. Então são essas coisas que a gente tem como parâmetro para uma boa prescrição. Vocês conhecem a EVA? EVA, gente. EVA, não é a EVA, certo? Escala visual analógica, todo mundo conhece? Escala de Borg, de 0 a 10, 6 a 20, pronto. Hã? Isso, a escala de dor, certo? É utilizada para verificar a dor. Normalmente na prescrição, no trabalho, nem na prescrição, no trabalho diário, a gente utiliza sempre aquela questão, perguntas básicas. Como é que tá? Tá intenso? Tá fraco? De 0 a 10. Ah, tá 5. Tá. Até 6 dá pra gente trabalhar tranquilo. Uma escala de dor dependendo do sujeito que tem uma neuropatia, que tem uma artrose mais severa. Então a gente tem que entender a dor e poder trabalhar. Porque aquele negócio, nas doenças reumáticas, se você não estimula, você sente dor. Se você estimula, você sente dor. A diferença é que sem estímulo, aquela dor ela vai ser contínua e ela vai aumentar. Com estímulo de exercício, de movimentação, essa dor, ela em alguns momentos ela vai ser um pouco mais intensa, porém ela começa a decair com fortalecimento articular. Deu para entender? Escala de dor, como ela é utilizada, perguntando sempre como é que está. Outra coisa, facial. Eu estou fazendo uma movimentação aqui, uma rosca direta, meu aluno começa. Ih, pode parar. Não, eu consigo, pode parar. Começou a fazer cara feia, começou a hiperventilar, pode parar o teste, pode parar o exercício. Ah, mas ele não quer parar, é sua responsabilidade parar o exercício. Ele pode não querer, quer continuar, você não vai. Porque se esse sujeito passar mal, quem é o responsável será você. A família não vai querer saber que ele quis fazer e você tentou não. A responsabilidade é sua. Então, eu sou responsável por aquilo e quando eu ver que aquela situação já saiu do controle fisiológico para ele, já tem um risco à saúde, a minha obrigação é cessar o exercício completamente. Ah, mas eu consigo. Não, você não vai fazer. Eu tenho um senhor, seu Elias, 75 anos. Ele tinha uma estabilidade postural grande. Toda vez que ele fazia exercício, principalmente escada, alguma coisa em marcha, o que é que ele fazia? Balançava e eu segurava ele. O que é que ele dizia? Não me segure. Por que, seu Elias? Não me segure porque bode velho não cai. O que é que eu dizia para ele? Olha, seu Elias, o senhor pode, se o senhor pensar em cair, se o senhor balançar na minha frente, se o senhor oferecer qualquer risco de queda, eu vou lhe segurar. O senhor pode ficar com raiva de mim o que o senhor quiser. Porém, eu não vou deixar o senhor cair para dizer, olha, tá vendo que bode velho cai? A família não vai querer saber. É minha responsabilidade. Então eu tenho que saber agir e eu tenho que me impor quando é necessário para que eu possa manter o meu trabalho. Deixa eu ver mais. Os testes funcionais eu não vou falar, que vocês vão ver com Pietra mais tarde. Vou passar direto. Séries de repetições, a gente tem uma questão 3 de 12, 3 de 15, 3 de 20, 4 de 80, 4 não sei o que. Eu tenho uma amiga na pós que ela fazia 4 séries de 50 para cada exercício. Eram umas 2h30, 3 horas de treino. Aí ela conversando comigo com o Juvenal, não, porque meu personal passou 4 séries de 50, misericórdia, senhor. Mandar benzer essa criatura, porque imagina aí, 12 exercícios ela vai fazer, 200 vezes 12, que eu boto o acúmulo geral do trabalho. Você vai ter um acúmulo de cada exercício, cada exercício você vai ter 3 repetições, serão 204. Vamos lá, no dia o cara vai fazer umas 15 mil repetições. É mais fácil ele pegar uma lerdorte articular no joelho, no cotovelo, do que melhorar a força ou ter um ganho, uma perda de peso. Certo? Então eu tenho que entender. E quando eu trabalho com idoso, seja ele 60, 70, 80, 90, eu tenho que fazer um filtro de repetições, de ação. Eu chego lá com um senhor de 80, você vai fazer hoje 2 séries de 5. 2 de 5? Tá. Para socorrinho isso é ficha. Socorrinho pega 30, gente, de cada lado na rosca direta. Eu já vi ela treinando. Ela pega 250 no leg press. Então, quando eu vou trabalhar com um sujeito de 80, 90, eu tenho que fazer com que ele se adapte primeiro ao movimento.
movimentar ao exercício, a se adaptar às ações, ensiná-lo como fazer. Então, eu tenho que começar com séries baixas. Um treinamento inicial com o senhor de 80 anos dura 20 minutos, 30 minutos. E uma coisa que a gente informa sempre no início do trabalho é que o trabalho ele vai durar o tempo que for necessário para aquele sujeito se exercitar. E a família, quanto tempo é a duração do treino? Normalmente 50 a 60 minutos. Porém, observação que o exercício vai durar o tempo que você conseguir. Se ela só conseguir 15 minutos, o treino dela será 15 minutos. Ah, mas não era 50? Gente, tem um sujeito aqui de 80 anos, tá? Sedentário, baixa capacidade funcional, sem força. Você acha que eu vou passar? Se eu sou louco o suficiente para colocar 50 minutos de treino para uma pessoa dessa? Então eu tenho que saber filtrar, saber utilizar e eu tenho que saber argumentar com a família. Ele vai querer que você passe lá os 50 minutos botando aquele senhor sedentário de 80 anos para poder fazer a atividade que eu estou propondo. Normalmente. Perdão, desculpa. Continua. Porque assim, depende muito. Ele pode seguir o mesmo padrão, tá, do adulto. Aí eu tenho que saber quem é o idoso que eu estou falando. Vamos lá. Eu tenho uma pessoa de 70 anos ativo que tem. Só que é aquele negócio que eu estou lhe dizendo. É isso. Você. Eu falo as coisas. Uhum. Isso. Você tem nesse corrinho ela? Por semana? O mesmo. Todo mundo. Que já aumentou, né? Que já aumentou, né, esse corrinho agora? É isso mesmo. Viu? A coisa, se você tiver, tem no. É, fazer até. Pronto, ótimo. Aí o que acontece? Seguindo essa sua questão, tem alguns estudos que mostram com relação à quantidade de dias para um treinamento de força por idade. Exemplo, uma pessoa de 70 anos, se ele fizer 2 dias por semana, 2 dias apenas, um treinamento de 30 minutos de força controlado, já seria o suficiente para mantê-lo fisicamente ativo. Eu tenho uma pessoa de 90 anos, se ele treinar um dia, um treinamento de força controlado, para ele, com 90 anos, aquele um dia já seria o suficiente da semana. Então, para cada faixa etária, eu tenho uma diferenciação que vai também interferir na situação funcional do sujeito. O bom é que ele pudesse treinar todos os dias. Massa. Treinar todo dia 20, 30, 40, 50 minutos, show. Ah, mas ele só consegue 15 minutos. Gente, é melhor que nada. 15 minutos para um dia 80 seria mais ou menos 1 hora para você. Em equivalência. A senhora está em casa. Uhum. Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó,
Sim, sim. A gente já tem a diferença de perfil de idosos só por aquele que vai na academia e aquele que não consegue. Se você tem um idoso que está na academia, que significa que ele é muito ativo, se ele tem uma funcionalidade boa, ele tem uma cognição boa, totalmente diferente do que não consegue ir. Eu tive em Maragogi semana retrasada, eu trabalhei lá quase 2 anos. E meu amigo mais novo lá em Maragogi tem 80 anos. Não conheço a mãe, eu não conheço todo mundo não, mas conheço as mães e os pais de todo mundo lá de Maragogi. E assim, eu estava comparando os que eu tenho lá para os que eu tenho aqui nas mesmas faixas etárias. Diferença. Lá em Maragogi, quando eles querem alguma coisa, eles vão andando. Quero comprar uma coisa no mercadinho, vai andando. Vou no posto de saúde. Vou na prefeitura. Vou no banco. Vou pegar uma van. Então, eles se movimentam. Os mesmos 80 anos que eu tenho aqui, eu quero ir na farmácia. Não, fique em casa que eu vou para o senhor. Ou então, bora, eu levo o senhor de carro. Eu quero ir na padaria. Ele não vai. Então, as atividades de vida diária, as rotinas de vida diária interferem muito na funcionalidade de cada sujeito que a gente está falando. Aí, uma coisa que a família, eu bato muito sempre com a família essa questão. Mas ele faz exercício, ele tem rebaixado, não sei o que. Olha, a gente tem uma situação muito séria. Eu vou para a casa dos meus alunos 2 a 3 vezes por semana, 1 hora dia. Nós temos 7 dias na semana, certo? Então, no dia que eu não vou, esse sujeito não levanta nem da cadeira. Então, eu tenho um nível de atividade, rebaixo, depois uma atividade, rebaixo, só vou ver ele daqui a 4 dias. Então, esses 4 dias que ele vai estar sem mim, ele vai estar sentado, deitado, sem fazer nada. Aí o que é que eu digo? Eu preciso da família. Porque se vocês, quando estiverem em casa, não levar ele para se movimentar, para sair, fazer atividade, para se mexer, como diz, murro e ponta de faca, né? Dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. Então a família ela tem que ser responsabilizada pelas suas ações. Eu, quanto profissional, não posso assumir sozinho essa questão de manter aquele sujeito ativo, se a família não fizer a parte dela. Está entendendo como é que eu tenho que estar sempre argumentando, ter o conhecimento para poder debater com as pessoas, porque senão quem é o culpado sempre? Somos nós, gente. Fulano está com a dor no joelho. Foi o exercício. Eu passei por uma situação de uma filha, que é minha amiga, e é atendida pelo Everaldo, socorrindo. Você é atendido pelo Everaldo. Aí ela me ligou, não, porque papai está assim, ele reclamou de dor no joelho, dor nas costas, tá achando que foi exercício X e não sei o que, e tererei. Eu disse, olha, eu acho muito difícil. Ela, por quê? Eu disse, olha, primeiro, se tivesse acontecido alguma coisa no exercício, o Everaldo seria o primeiro a me falar. Porque a gente está sempre em contato. Eu estou aqui com vocês aqui, mas já tem uma mensagem ali só, olha, fulano não fez isso, aconteceu aquilo. A gente tem um questionário que toda vez que termina o atendimento, ele vai lá, preenche o formulário e me diz o que foi que aconteceu no atendimento. Então eu sei todo dia o que cada um dos idosos está sendo atendido pela equipe que está fazendo. Aí ela, não, mas ele disse, olha, eu, por coincidência, falei com ele, está com meia hora. Em nenhum momento ele me falou. Mas converse com seu pai, veja, liguei de novo para o Everaldo, falei com ele, só dizendo, não, eu acho que ele está inventando alguma coisa porque ele iria viajar e queria suspender a atividade. Aí eu fui e falei com a filha, aí ela foi, aí verificou. O que ele queria fazer era tentar suspender a atividade, alegando que as costas estavam doendo por conta do exercício. E se eu não tivesse um respaldo sobre o que eu estou fazendo, sobre o que a minha equipe está fazendo, quem ia ser o culpado? Nós. Nós profissionais somos sempre o culpado, entendam. Qualquer coisa que aconteça na vida, o profissional da educação física é o responsável. Então vocês precisam entender do assunto para poder questionar, debater o assunto, para vocês estarem ali, ó. Não é assim não, jovem? Devagar com a dor que... Sim. Uhum. Olha, é muito grande. A formação da equipe, eles são formados para formar os cuidadores. A gente tá... Isso. Sabe o que acontece? Isso mesmo. O trabalho é em conjunto, certo? O que acontece hoje? Nós temos cuidadores de idosos que
em situação de saúde, está pior que os idosos que eles estão cuidando. Cuidado quem cuida. Oi? Isso. Mais ou menos isso. O tempo, né? Tá, você me dá 5 minutos. Falta quanto? Só fechar. Tá. Eu vou entrar já na parte de exercício. Ah, então tem até 2 da tarde, né? Tô brincando, moleque. Vambora. Bom, então, vocês já ouviram falar em exercício dupla tarefa, gente? Atividades de jogos cognitivos, exercício de agilidade, equilíbrio, coordenação, vocês trabalham bem. Isso, seja na licenciatura, seja no bacharel, vocês têm as mesmas coisas e vai saber com quem precisa aplicar. É isso, primeiro, atividade dupla tarefa. Dupla tarefa é aquele exercício que você utiliza 2 ações, seja motora, motora superior, mão, aquilo que eu vejo, aquilo que eu pego, tá? Atividade óculo-manual, e uma atividade óculo-pedal, o que eu vejo, o que eu pego, o que eu chuto. Então eu posso fazer uma atividade de coordenar a bola e eu posso fazer, ao mesmo tempo, uma atividade de equilíbrio, onde eu vou colocar meu aluno em uma linha reta e eu vou trabalhar com ele movimentação, certo? Onde ele vai estar concentrado na bola, mas ao mesmo tempo eu estou avaliando o equilíbrio dele. Porque uma pessoa que não tem equilíbrio, quando ele joga, ou ele joga a bola ou ele anda. Ele faz assim, ó. E ainda desvia. Então, quando eu faço uma atividade motora, eu estou avaliando equilíbrio, tá? Aí eu faço com uma mão, faço com as duas, certo? Aí eu tenho uma atividade cognitiva. Deixa eu colocar vocês aqui, vamos lá. Fiquem de pé, por favor, gente. Não vai ser sentado não, povo. Faz aqui, 2 filas aqui. Vocês são bons em matemática, vocês? Fazem uma fila aqui. Uma fila aqui. Deixa eu tirar assim. Oi? Vocês usam tanta matemática, gente. Faz uma fila aqui. Uma fila aqui assim. Aqui assim. Aqui assim. Assim. Frente pra mim. Aqui. Vamos pra cá. Faça outra fila aqui, por favor. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Contas simples, tá, gente? Pega espaço um pouquinho do coleguinha. Não, pode ficar na fila, só um espacinho para não bater no outro. Olha, vocês sabem o que é direita e esquerda, gente? Levantem um braço direito, por favor. Só para eu ter certeza. Braço esquerdo, por favor. Agora, braço direito, braço esquerdo, perna direita. Vocês estão? Parabéns, estamos indo bem. Agora vocês são bons de contas? 2 mais 2. Pô, já. Já ganhei meu dia. Agora a gente vai associar a matemática ao movimento. Eu vou fazer uma conta simples e vocês, com o resultado da conta, se for par, vocês vão dar um passo para o lado direito. Lado direito de vocês, tá? Se for ímpar, vocês vão dar um passo para o lado esquerdo. Beleza? Deu para entender? Certo? É o lado direito. Vamos lá. O lado direito de vocês, para onde é, gente? Tá, beleza. Massa. Pra cá. Vamos lá. Presta atenção. 2 mais 2. Boa. Aí volta pro lugar. Isso. 3 vezes 5. Eu vou fazer mais fácil, não é melhor? Né? Foi muito alto, né? 3 vezes 3. Tranquilo, gente. O Enem. Vamos lá. 4 menos 2. Oxe, velho. Vai contar.
Pessoal, estou começando a ficar preocupado. Vamos lá, mas fazer conta rápido, viu? Oi? Como é? De soma. Vamos lá, só soma. 6 mais 3. Beleza? Volta rápido. 4 mais 2. Isso. 5 menos 3. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Ó, eu vou fazer assim. Não tem, não tem aquele negócio. Eu já tenho um não. Eu vou atrás só da humilhação, não é isso? Vamos mudar. Fiquem de frente pro parceiro, vocês. Fiquem de frente pro não, pro coleguinha aqui da turma de cá, da turma de cá. Dá uma igualada. Pega uma bolinha aqui, por favor. Passa, vai passando. Vai passando aí. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Foi. Foi. Acho que tem mais aqui. Pera aí. Eu acho que eu tenho mais uma só. Eu acho que eu só tenho mais uma. Faltou quantas aí? Tenta igualar por dupla aqui, assim, vocês. Duplas. Peguem uma. Fiquem de frente com um coleguinha. Tá com bola? Pronto. Vem um pouco para frente. Vem um pouco. Só um pouquinho. Anarriei, certo? Fica aí. Pronto. O que é que a gente faz? A gente passou por uma atividade cognitiva, certo? Onde eu tinha que associar uma ação contas matemáticas, uma questão cognitiva, e uma ação motora. Resultado par direita, resultado ímpar esquerda. Isso para você trabalhar com um sujeito com Alzheimer é punk. Mas há aprendizagem, gente. Eu consegui fazer uma senhora de 90 anos fazer malabarismo com Alzheimer estágio moderado avançado. Fazer a movimentação. Tem no sinal? Eu estou montando uma empresa, Socorrinho, também, que é de entretenimento artístico de idosos no sinal. Eu contrato meus alunos, boto no sinal, dou a camisa com o Pix, dou água, dou comida e eles vão para o sinal trabalhar. É uma renda boa. Se você quiser trabalhar comigo, gente. O que é que vocês vão fazer agora? Vão só jogar a bola pro coleguinha de vocês da frente. Joga a bola, joga e pega. Isso. Joga. Agora eu quero que vocês joguem só com a mão direita e peguem com a mão direita. Joga com a direita, pega com a direita. Isso. Agora joga com a esquerda e pega com a esquerda. Boa. Boa. Agora, quem está no meu lado direito aqui joga com a direita e esse lado pega com a esquerda. Esse joga com a direita e esse pega com a esquerda. Pega e joga com a esquerda. Pega e joga com a esquerda. Isso. Boa. Agora, inverte a informação. Meu lado esquerdo joga com a esquerda, com a direita e o outro pega com a esquerda. Boa. Foi, muito bom. Agora, parou? Agora o jogo vai ser livre. Mão, qualquer tipo de mão. Vocês têm duas, né? Direita e esquerda. Qualquer uma das duas está valendo. Agora eu quero que vocês façam assim, quando for jogar, passo para frente, um passo para trás. Um passo para frente, um passo para trás. Ok? Vamos lá? Movimenta. Isso. Passo para frente, um passo para trás. Isso. Movimenta. Isso. Boa. Ó. Parou? Beleza. Voltem para o lugar de vocês. Voltem lá. Me dê minhas bolas, por favor. Joguem aqui, por favor. Voltem aqui, por favor. Oi? Não, pode voltar. Ó.
Bom, o que foi que fizemos? O que foi que fizemos? A gente fez uma ação, uma atividade dupla tarefa, a gente fez uma ação cognitiva, a gente fez dupla tarefa motora, seja superior, inferior, a gente começou com a bolinha, primeiro, ação na fila, não foi depois jogando a bola com a mão direita, associando ao movimento, jogar e pegar com uma mão, depois com a outra, depois invertido. Vocês colocaram um movimento, onde eu estou fazendo uma movimentação de marcha. Isso é uma movimentação de marcha, e ao mesmo tempo eu estou jogando a bola. Quando eu faço com o meu idoso, eu faço com ele na parede. Já já eu volto para cá. Eu faço com ele na parede, onde ele fica aqui, ó. Joga a bola, parado. Joga e pega. Eu quero dificultar o movimento dele, eu faço assim, ó. Passo, vou. Ou então eu fico atrás dele. Fica aqui, por favor. Parado. Frente para lá. Eu vou jogar a bola na parede e você vai ter que pegar, certo? Isso. Manda para cá. Isso. Certo? Isso é uma atividade de ação e reação ou de agilidade. Por que eu preciso trabalhar agilidade dentro da atividade? Dentro da dupla tarefa, eu trabalho agilidade, coordenação motora. Ah, mas para que eu preciso que o meu idoso seja ágil? Imagina que ele está andando, ele tropeça em qualquer coisa ou precisa cambalear e ele tem que reagir. Certo? A questão do medo, a sensação de defesa é inato. Potência muscular de reagir, capacidade de reagir ao movimento. Então, quanto mais ágil, quanto mais veloz, quanto mais forte ele for, ele consegue se defender. Ah, mas se ele cair e botar o braço, ele vai quebrar o braço. É melhor quebrar o braço do que uma fratura craniana. Certo? Minha mãe dizia que era dos males o menor. Ok? Aí eu tenho da bola, eu gosto muito da atividade. Fazendo com a bola, eu gosto muito de trabalhar com bolas, que é muito fácil de trabalhar. A comunicação é mais fácil e segura. Eu sempre estou perto do meu aluno para poder ele movimentar. Isso aqui que você estava perguntando, cadê? Isso aqui é um box. Isso aqui é para a gente trabalhar velocidade de reação a partir do visual. Não sei se você viram, isso aqui normalmente é para ficar na parede, ó, e a pessoa vai ter, com ele no caso, o trabalho pode ser o soco, pode ser o toque. Sempre que a luz, deixa eu bater aqui, sempre que a luz acende, ele reage de uma forma diferente. Tá? Então eu baixei aqui o som, mas aqui aumenta a velocidade dele, então ele vai ter que ficar cada vez mais veloz. Eu trabalho com a mão, com a direita, esquerda, com as duas. Então eu trabalho a percepção. Para um idoso que dirige, isso é questão de segurança. Ele está aqui na direção do nada, aparece um motoqueiro, passa um pedestre, tem um buraco, e se ele consegue perceber a ação e consegue ter uma reação motora, isso vai livrá-lo de um acidente. Tá? Então, está dando para entender que nem tudo é exercício? Nem tudo é o agachamento que a gente está fazendo? Eu tenho que olhar um pouco mais amplo a minha visão de atividade de trabalho, porque qualquer coisa com idoso é um exercício, é uma atividade. Essa semana eu fiz uma atividade de jogo do espelho. Eu vou fazer a ação e a minha cliente ela ia ter que fazer a mesma coisa de movimento. E eu achei muito interessante que ela tem um Alzheimer mais avançado e toda vez que eu fazia, ela olhava, mas ela começa a fazer. Ela tem um momento de aprendizagem, chega uma hora que cessa. Aí esquece, reforça a informação, faz de novo. Ela aprende, chega uma hora, cessa a informação, ela esquece. Então aquele negócio, está sempre batalhando ali, conversando, ensinando. E é muito gratificante quando você vê uma pessoa que estava totalmente sentada, sem nenhum nível de aprendizagem, de estímulo, ele começa a reagir. Ok? Gente, eu acho que era isso. Eu tinha outras coisas para fazer, mas não vai dar tempo. E eu posso voltar aqui em outro momento. A Socorrinho sabe como me achar. Todo mundo tem Orkut aqui, gente? Orkut? Vocês não têm Orkut? Não tem, não. Se vocês tiverem Orkut, vocês me acham lá. Como tem Nildo, só vai ter eu. Ou personal amigo do idoso, qualquer dúvida pode falar, pode mandar mensagem. Socorrinho, Socorrinho pode me chamar. Hã? Já verificaram?
Vamos programar. Pode fazer o curso de quedas. É bem interessante a prevenção de quedas. Vamos fazer. Ok, estou à disposição. Então, gente, ó, muito obrigado a vocês por terem me aguentado aqui e até a próxima. Beleza?